Eu queria, é mais ou menos como eu funciono, eu gosto de conversar. Então você muito provavelmente não vai me ver falando aqui e no final, amém, glória a Deus, a gente ora e vou embora, não. Eu gosto de conversar. E eu morro de medo de ficar sozinho. Então não me deixa só. Vamos conversar junto. Por que eu gosto de chamar você para conversar? Porque é assim que Deus constrói. Reparou que Deus constrói com a fala? E Ele falou e tudo se fez. Outra vez Ele falou, tudo passou a existir. E por que de tudo que Ele criou somos nós os únicos que falam? Porque de tudo que Ele criou foi a nós que Ele conferiu a honra de participar com Ele no que Ele está construindo. Por isso falamos. Então eu quero te chamar para a gente bater um papo aqui, conversar mesmo, para que o Espírito de Deus, por meio desse princípio, possa construir em nós aqui essa noite entendimento. Amém? Pastor, eu sou tímido. Isso é uma mentira. Porque eu aposto que você fala. Você pode não se sentir seguro e confortável para falar aqui, mas com certeza em outro ambiente, com outras pessoas e em outros assuntos você fala. Sim ou não? Então se questione agora por que na construção de outras realidades você fala e na construção daquilo que Deus quer propor agora você não quer falar. E agora desde já eu já oro com você, que não haja nenhum impedimento em seu coração, na sua mente, nada operando contra a vontade do Senhor, de por meio do seu Espírito e através de sua igreja, edificar essa noite a sua vontade, a sua mente, o seu pensamento em nosso interior. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu perguntar para você. Quando vem essa palavra, prosperidade, e eu pedi o Felipe me deu permissão, porque eu assisti a primeira mensagem dele, eu gostei muito, ele botou a bola na área assim, o meu amigo lateral direito ali deu um vacilo, e eu fiquei só na cara do gol, só para chutar a bola. Então eu vou dar continuidade ao que ele falou, das parábolas que ele usou na primeira reunião. Quem estava aqui na primeira reunião, só para eu me situar, muita gente não estava, então eu vou, e vamos continuar daí para frente. Então, com essa palavra prosperidade, eu quero entrar nela para um aspecto, um dos aspectos dela, riquezas, dinheiro. Eu quero perguntar para você o que você pensa sobre o que Deus pensa da sua vida financeira, da vida financeira de uma igreja, da vida financeira do seu povo. O que você pensa? Não precisa me responder, mas o que você pensa sobre isso? Quando eu começo a entrar nesse assunto, eu quero essa noite falar com você sobre o que Deus pensa e onde Ele está em relação à sua vida financeira. Arrepia aí, dá aquela sensação da comida que você comeu, passou mal e nunca mais você ouviu falar o nome, você dá uma ânsia de vômito, ou está aí no seu coração uma expectativa por querer entender sobre isso? Número 1, quem tem arrepio aí? Ui! Quem tem arrepio? Levanta a mão. Ninguém? Tem arrepio? É um assunto que muita gente também só não teve coragem de levantar. E você vai ficar com a mão levantada para encorajar quem também não teve coragem. Vai, levanta a mão. Ó, nosso irmão aqui. Quem mais? Tenha coragem. Vamos. Lembra que eu te chamei para conversar? Se você cooperar comigo e conversar comigo, Deus vai construir com você também. Quem aqui tem ânsia de vômito? No sentido... legal, não se encolhe não, bacana. E quem aqui tem expectativa? Cara, eu quero saber o que Deus pensa e onde Ele está e quais são os planos dele em relação à minha vida financeira. Levanta a mão. Felipe, tem alguma coisa nessa fumaça? Na água que tu me deu? Às vezes eu tenho a impressão de que eu estou com algum alucinógeno, porque eu fiz pergunta para 3 tipos de gente. Aí teve gente que nem estava na primeira, na segunda e nem na terceira. Entendeu? Que bom que a grande maioria aqui tem expectativas por querer saber o que Deus pensa, onde Ele está e quais são os planos dele.
Mas aqui vai a segunda pergunta: qual é a motivação do seu interesse? E por que eu faço essas duas perguntas? Porque elas podem comunicar o que te ensinaram sobre isso. A motivação do seu interesse em saber por que Deus, onde Ele está e quais são os planos dele para a sua vida financeira, pode ser a explicação do que te ensinaram sobre isso. Porque, em concordância com a afirmação, eu lhe falo, muita coisa foi errada. Eu não vou dizer que foi maldade de quem fez, não vou julgar o coração de ninguém, mas muita coisa estava errada talvez pelo coração, errada talvez pela ignorância, e errada porque não era atual, desatualizou, era o que tinha naquele tempo. Amém? Então, partindo aqui em diante, eu quero te dizer, amado, Deus não tem nenhum problema em relação aos seus filhos possuírem, administrarem riqueza, dinheiro. Não é do caráter de Deus ter problema com você por causa disso, porque dinheiro não é problema para Deus. Se dinheiro fosse problema para Deus, não estava escrito que Ele é o dono do ouro e da prata. Então dinheiro nunca foi problema. E aquela passagem onde Paulo fala, não é sobre dinheiro, mas o amor a Ele ser a raiz de todos os males. E como o Felipe falou antes de mim aqui, para Deus e o seu coração, pobreza e riqueza são extremos que não era a ideia dele. A ideia do coração de Deus sempre foi um povo próspero. Amém? Então, você lembra quando o Felipe, e alguns não vão lembrar porque não estavam aqui, gente, me perdoem. Não, sim, foi até proposital. Essa aqui é a minha esposa, Daiane, porque prosperidade não é apenas sobre vida financeira, é sobre uma vida plena, onde não há falta de nada, onde a administração de Cristo em nós, equalizando tudo em nossa vida. E essa mulher, ela é, na minha vida, um testemunho fiel desse caráter de Deus, de nos fazer prósperos. Amém? Você viu que eu orei muito, irmão. Isso aí é fruto de muita oração. Tem noção de quantos jejum eu fiz? Ela orou pouco. Amém, gente? Então deixa eu falar com você. Para Deus, repete isso, fala isso, verbaliza isso, vamos construir junto. Para Deus, não há problema em você administrar dinheiro. Tira isso da sua cabeça, por favor. Porque o problema não é dinheiro, novamente eu te falo, é com qual coração você acessou isso. É com qual coração você deseja acessar isso. Quando o Felipe falou sobre a parábola do semeador e a parábola dos talentos, para mim, em casa, eu estava assistindo em casa e disse, eita, deu bom. Aí você nem trabalha, é só chegar lá e botar a bola para dentro. Porque essas parábolas, Felipe, para mim, elas comunicam as dinâmicas de funcionamento do reino dos céus. E se você olhar, tanto em Mateus 13 como em Marcos 4, há ali a comunicação
dessa parábola do semeador. Só que os dois comunicam conclusões diferentes. Enquanto Mateus, falando da parábola do semeador, conclui dizendo que a frutificação seria 30, 60 e 100, Marcos comunica que a frutificação passa a ser 100, 60 e 30. Mateus comunica uma crescente da frutificação, enquanto que Marcos comunica uma decrescente na frutificação. E depois você vai dar uma olhada lá, e o Felipe depois te explica, porque eu não quero me deter nisso, mas só em comunicar o princípio da parábola do semeador, que Jesus explica para os discípulos. Depois de falar daquela história toda, os discípulos: Senhor, por que você está falando assim? Semente, essas coisas. E ele fala: olha, eu falo assim para que quem tem o coração endurecido não entenda. Então a parábola do semeador, a primícia das parábolas do reino, é sobre um coração. E aqui tem a chave dessa parábola. Tudo que você acessa do reino de Deus com um coração quebrantado te leva a uma crescente de frutificação. Mas tudo que você acessa e deseja acessar no reino de Deus com um coração endurecido te leva a uma decrescência. Com o coração quebrantado, cada realidade, cada princípio de sabedoria, conhecimento e inteligência que eu acesso em Cristo me leva a uma crescente. Em um coração endurecido, tudo que eu toco e acesso me leva a uma decrescente. Deixa eu te dizer, Satanás não estava no inferno um dia e disse: chega aqui. Eu não sei o nome deles, mas chega aqui. Pois não, chefe. Tive uma ideia, um plano maravilhoso. Vamos acabar com a humanidade. Sério, chefe, sério. Casa da moeda, vamos imprimir dinheiro. E isso vai acabar com o mundo. Você acha que foi assim? Não. Porque riquezas, dinheiro, ouro, prata, é a ideia de Deus, é a criação de Deus. Qual é o problema? É o dinheiro, é o ouro e a prata? Não, foi o coração endurecido ter acessado. Por isso você conhece muita gente que acessou o dinheiro, acessou riqueza, por causa de um coração endurecido, fazendo um monte de coisa ruim no caminho. Sabe aquele negócio quando você diz assim: rapaz, fulano quando era pobre era gente boa, mas agora que enricou virou o besta. Ele decresceu. Acessar o dinheiro num coração que ele portava fez ele decrescer ainda mais. Expressar uma imagem pior do que a que ele tinha quando ele não tinha acessado o dinheiro. Eu conheço o caso. O cara estava lá com a mulherzinha dele, lutando, trabalhando, guerreando os dois. Deram bem, porque o coração não era quebrantado. Qual foi o que ele fez? Trocou pela secretária. Percebe que não é o dinheiro, querido, não são as riquezas, como falou Felipe na primeira reunião, é uma questão de coração, entendimento. Quando eu falo coração, eu não estou falando sobre sentimento, eu estou falando sobre entendimento. Amém? Por isso, em nome de Jesus, meu amado, avance hoje e saia desse engano e desse sofisma mental que nos fez acreditar que dinheiro é problema. Não é. E nem é do diabo. E sua luta não é com o dólar, o euro ou sei lá o que. Foque no coração. Vê um exemplo disso na parábola dos talentos. Quem deu talento àquele povo? Foi o diabo. O diabo chegou e disse: vem cá, moço, vou te dar aqui 5 talentos, quero ver tu se destruir na vida. Foi? Foi Deus. Fala comigo, foi Deus que deu.
Pegou a outro, 2. Pegou a outro, 1. E você percebe a dinâmica da parábola do semeador. Aos de coração quebrantado, 5 cresceu para 10. 2 cresceu para 4. Mas o de coração endurecido, 1 ficou sem nada. Está junto comigo na dinâmica, na didática? Feche os olhos. E faça uma ultrassom do seu coração e da sua vida. Qual das duas realidades operou em você ou opera em você? Quando você tocou ou toca em riqueza, em dinheiro. Há uma crescente em você? Ou você tem vivido uma decrescente? Porque, sabe o que eu acho mais doido, Fábio? Eles não sabiam ainda, mas todos eles, tanto o que recebeu 5, como o que recebeu 2, como o que havia recebido 1, da parte de Deus, tinha um sim para uma capacidade de administração muito maior. O de 5 já tinha da parte de Deus um sim para administrar 10. O de 2 já tinha da parte de Deus um sim para administrar 4. O de 1 já tinha da parte de Deus um sim para administrar 2. Sabe o que eu vejo aqui? Que eu tenho que estar me vendo como Deus me vê. Há sempre em mim uma capacidade divina para ir muito mais além daquilo que eu penso que posso ir. Estamos juntos? Estamos juntos? Não me deixa só, por favor. Até aqui. Percebe essa realidade operando? Ou uma crescente em nossa vida, ou uma decrescente em nossa vida? Sim ou não? Então abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Beleza. Irmãos, você não tem noção, talvez aí onde você está, do que aqui eu percebo numa hora como essa. O quanto de resistência há para avançarmos e para compreendermos essas verdades. Porque esse é o momento, Felipe, onde a maioria das vezes, Carlos, ou nós olhamos e dizemos: peraí, tem um anzol por detrás dessa conversa toda. Tem uma armadilha aí, peraí. Onde é que isso vai chegar? O que é que vai querer? Amado, há uma passagem na Bíblia, 1 Samuel 21, eu acho, versículo 6 ou 8. Está lá, 1 Samuel 21 é 1 Samuel 20. Já que eu tenho até 10 horas, eu queria, antes da gente partir aqui, eu queria orar com você sobre essa palavra. Porque eu sei que essa luta é em regiões celestiais. São principados, potestades operando, a fim de que você não veja, a fim de que você não entenda, para que você não acesse. Ora, se Paulo diz que Cristo na cruz derrotou principados e potestades, despojou principados e potestades e os envergonhou, ou seja, eles estão derrotados, desarmados e envergonhados. Como que eles continuam operando, fazendo com que nós não avancemos, com que nós não cresçamos, com que nós não reconhecemos quem somos em Deus? O que Paulo diz: o Deus deste século cega o entendimento. Então, 1 Samuel, antes da gente ir aqui, eu quero orar isso com você, meu irmão.
1 Samuel 22:6. Vem junto comigo. Saul ficou sabendo. Acho que eu vi todo mundo olhando. Eu disse: rapaz, não vamos ler Bíblia não, mas tá certo, velho. Vou com vocês. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. Olha a cena, mentaliza essa cena comigo. Mas pensa você sendo Saul, tá bom? Mas não pensa agora você sendo Saul com essa raiva que você tem com Saul, porque esse vínculo emocional é terrível. Como você tem um vínculo negativo emocional com Saul, você já pensa em Saul, não, Saul não. Mas como você tem um afeto com Davi, aí você gosta de Davi. E se a gente comparar assim, de peso e medida, o que Davi fez com o que Saul fez, poxa, Davi fez muito pior, né? Mas a gente, com o nosso vínculo afetivo, o Davi, que Davi foi quebrantou, o cara legal, ruivinho e tal. Saul não, o vínculo já é ruim, você já repugna. Mas pense em Saul como um rei que está em guerra contra um camarada. Esquece toda a história de Saul e o vínculo negativo que você tem com ele, mas pense em Saul, um rei que está em guerra com um outro cidadão, que também tem uma galera que anda com ele. A Bíblia diz que Saul estava numa colina, numa serra, num monte. A Bíblia diz que Saul estava com a sua tropa. E a Bíblia diz que eles estavam debaixo de uma árvore. Presta atenção, olha para mim. Imagina eu, sou esse rei, estou guerreando contra esse moço aqui, esse camarada que está aqui com esse cordãozinho aqui, o nome do senhor, levanta a mão. Olha o tamanho desse homem, irmão. Estou em guerra com ele. Nós estamos aqui nessa região árida aqui, você não conhece Ceará, mas Ceará é uma região árida. E nós em guerra, eu estou sabendo que ele tem uma tropa grande também, esse cara de verde, aquele outro acolá, aquele moço ali atrás, uns cabas bons de briga. Só que eu estou aonde? Numa colina. Daqui de cima eu estou vendo qualquer movimento e me antecipa a qualquer movimento dele. De longe eu vejo se ele está vindo ou não. Sim ou não? Eu estou sozinho. Estou com a minha tropa, irmão. Vai para dentro para ver. E com mais uma vantagem, debaixo de uma árvore, ou seja, eu consigo te ver de longe. Você não consegue me ver porque eu estou no lugar alto e ainda debaixo de uma árvore. E eu estou com a minha tropa. Cara, pergunto para você, é ou não é um bom momento para mim? Estou ou não estou em vantagem em relação àquele amigo que está lá embaixo, a quem eu vejo antecipadamente qualquer movimento dele? Você já assistiu o filme antigo? Os caras não ficam daqui de cima e quem está em cima tem mais vantagem? Pronto, eu, Felipe, estou em toda vantagem, estou ou não estou? O que você faria em meu lugar numa situação favorável como essa? Vamos falar? Constrói comigo. O que você faria? Não, mas você não viu ninguém, ele não veio ainda. Mas ele não está vindo. Não há menção que ele está vindo, há menção que ele foi encontrado. O que eu estou te dizendo é que eu daqui estou olhando, Davi não vem vindo. Estou vendo o valezão aqui, onde eu estou vendo daqui. Se Davi chegar lá naquela ponta, até ele chegar aqui vai demorar um dia. O que você faria, minha amada? Você ia se preparar. Boa resposta. Mas alguém, você jovem, o que você faria? Você se prepararia. Você, Carlos? Muito bem. Mais alguém? Descansar um pouco, boa. Estratégia de ataque, boa. Mas olha o que Saul estava fazendo. Saul estava sentado com a lança na mão.
Talvez você está que nem Saul essa noite aqui comigo. Nós estamos num bom momento aqui, na graça do Espírito, num momento para aprendermos juntos, para ouvirmos a sabedoria da palavra, encontrarmos estratégias, recebermos uma palavra que vai equalizar o nosso entendimento, acalmar o nosso coração. Mas às vezes a gente fica num ambiente desse armado. Deixa eu te dizer, nós somos companheiros de jornada, nós não somos inimigos. Então, por favor, eu também não estou armado, e também não fique armado comigo. Vamos juntos construir. Amém? Posso orar com você? Pai, que sua graça e seu Espírito nos ajude a nos render à proposta do Senhor para esses dias, para essa escola que você propôs aqui em Goiânia. Que a gente esteja como um estudante, como uma criança apta para aprender, desejosa por saber, curiosa para descobrir. Em nome de Jesus, e que o seu Espírito encontre em nós tal disposição de coração. Abrimos mão de tudo que já ouvimos, de tudo que já aprendemos, de tudo que sofremos, de tudo que foi ruim, para que o Senhor opere em nós aquilo que você quer operar, em nome de Jesus. Amém? Então, Deuteronômio 8 diz assim, versículo 7: porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, vinhas, figueiras, romãzeiras, oliveiras, azeite, mel, terra em que vocês não terão escassez, e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Gente, está escrito aqui que Satanás nos faz entrar nesse lugar. Aceite no seu coração que vai doer menos. É Deus que nos faz entrar. É do desejo e do caráter dele que subamos para esse ambiente, para essa estatura. Um dos grandes dilemas de Jesus nos dias de Nazaré é que muitos não recebiam. Muitos não se rendiam ao seu convite, à sua oferta. Vinde, comei e bebei. O nosso HD, o nosso sistema operacional herdado do primeiro homem, tem dificuldade em lidar com a graça de Deus. Não, tem alguma coisa, ixi, aí é golpe. Deus vai me fazer entrar, vai me dar. Tem golpe aí, não pode. É do desejo de Deus que tenhamos acesso. Imagina essa terra, irmão. Pula 3 capítulos aí comigo e vai para o capítulo 11, no versículo 11. Diz assim, ó: a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e vales, Deuteronômio 11, 11, que bebe a água da chuva dos céus, é terra da qual o Senhor seu Deus cuida, terra da qual os olhos dele, do Deus de vocês, está continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Do início ao fim do ano, os olhos de Deus estão sobre essa terra, sobre esse ambiente espiritual, sobre esse lugar no Espírito, que Ele chama você para estar. Você
que está incluso a sua vida financeira. Imagina essa terra. Eu não sei com que você trabalha, mas eu quero ser bem específico aqui. Nós estamos falando sobre isso essa noite. E isso não é do diabo. Tua empresa não é do diabo, teu negócio não é do diabo, teu trabalho não é do diabo, tua inteligência não é do diabo. Para de estar dando ao diabo o que não é do diabo. Mas imagina seu negócio, seu escritório, seu trabalho, seja lá onde você está, o que você faz, num ambiente, num ecossistema como esse. Querido, no hebraico, quando diz os olhos de Deus estão sobre ela, é literalmente, os pés dele estão nesse lugar. Pastor, não pode, então você vai rasgar o início de tudo, porque assim era o Éden. E quem planejou o Éden, Felipe? Deus. Um ecossistema onde o homem estava lá administrando, e os olhos do Senhor, Deus estava lá. E sabe o que é doido? É que ele diz que do início ao fim do ano, ele daria a chuva na medida certa. Vamos, aqui é uma terra de muita agricultura, mas pensa comigo, teu negócio é, você planta milho, você está lá na terra, não é a terra ruim, é a terra própria para milho, terra é boa. Deus está dizendo que Ele está cuidando do mais importante do nosso negócio, a irrigação. Não é que no mês de, nós também, junho, né? Junho vai dar uma chuvarada medonha. Não, a chuva vem na medida certa. Já viu um jardim que o cara pôs lá um sistema de irrigação? Você já viu o jardim daquela casa que o cara não tem um sistema de irrigação? Tem dia que ele agua, tem dia que ele não agua, tem dia que ele agua de manhã, a mulher chega à noite e agua também, tem dia que os dois passam uma semana sem aguar, e o menino não quer nem saber, não agua de jeito nenhum. Há uma diferença de uma terra corretamente irrigada, na sua medida, na sua porção, a chuva que vem primeiro para impulsionar o crescimento e a ruptura da semente, a chuva que vem no fim para dar força ao fruto. Deus está dizendo isso. Ele está lá com você, fazendo com que esse ecossistema seja inabalável. Ai, pastor, mas o meu negócio, ele depende da flutuação cambial. Você não me entendeu. Ah, pastor, mas o meu negócio depende da safra. Você não entendeu. Pastor, mas o meu negócio depende... Não, você não entendeu. O que Deus tem para você é um tipo de negócio onde Ele está junto, trazendo a estabilidade para a expansão e impulsionamento. Agora, é que está escrito, eu creio. Não brigue comigo. Vai depois brigar com Deus e arranca daqui essas páginas. Porque o coração de Deus nunca teve problema em nos colocar para administrar esse tipo de ambiente. É Deus quem nos dá a ideia enquanto dormimos. É Deus que nos ilumina na ideia quando acordamos. É Deus que constrói a ideia no decorrer do dia. Agora, vamos lá comigo. Pastor, eu tinha um negócio, mas na pandemia, Deus está dizendo que o ambiente de negócio que Ele tem para nós, para a nossa vida financeira, quem irriga é Ele. Quem faz a coisa acontecer, desenvolver, frutificar é Ele. Mas aí me vem uma pergunta: se você leu comigo, se na origem de tudo é assim, se no fim de tudo é essa mesma realidade, se aqui em Deuteronômio você vê Deus levando o seu povo para esse tipo de terra, para esse tipo de ecossistema, para esse tipo de realidade, por que que essa geração não desfrutou?
Por que a geração que foi tirada do Egito não acessou, pastor Carlos, esse ambiente? Se Deus tem isso para nós, assim como Deus tinha isso para eles, se Deus os conduziu para fora do Egito, com a intenção de levá-los para aquele lugar, por que eles não acessaram? Talvez seja a mesma razão pela qual você talvez não acessou. Eu quero aqui te ajudar a entender. Não se sabote passando a acreditar que Deus não quer que você acesse, porque Deus quer. Deus quer. O que aconteceu com os nossos irmãos da primeira geração que saiu do Egito, que eles não conseguiram entrar, não conseguiram desfrutar? Eles foram sacados pelo Senhor do Egito para entrar naquela terra. Vai, Moisés, ao meu povo, que eu tenho ouvido o seu clamor, visto o seu sofrimento, e eu quero tirar eles de lá para levar eles para uma terra. Que terra? Essa que eu acabei de falar com você. Mas eles não entraram, a despeito de Deus querer e desejar que eles entrassem, de ter feito tudo para eles entrar. Eles não entraram. Ao invés de avançar em esperança, se recolher em medo. E o Felipe falou domingo aqui sobre isso. Tudo por uma questão de como eles viam. Qual é a visão que você tem do mundo, determina qual é a compreensão que você tem de tudo, e provoca qual imagem você reflete. Como você vê esse princípio, determina como você pensa esse princípio. E como você pensa esse princípio, comunica uma imagem. E presta atenção, porque em Lucas 4, Jesus, ao entrar na sinagoga e ministrar a palavra de Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para. Eu gostei quando o Filipe falou e eu anotei. O que edifica em nós não é ideologia, filosofia, é o Espírito. O Espírito do Senhor me ungiu, me iluminou para o quê? Libertar de um cativeiro. Repita comigo: libertar de um cativeiro. Essa geração viveu isso, sim ou não? Deus tirou ou não tirou eles do cativeiro do Egito? Era só uma sombra de uma realidade espiritual, mas Deus tirou eles do cativeiro do Egito, sim ou não? Eis que o Espírito do Senhor me ungiu para libertar de um cativeiro, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a fim de restaurar os corações. Lembra que eu te falei? O problema não são as riquezas, não são o dinheiro, mas com qual coração acessamos? O problema não era a terra, e não é que Deus não queira. Deus quer, a terra é boa, Ele está lá cuidando do ecossistema e ela é nossa. Mas Ele não vai nos deixar acessar isso com um coração ruim, porque isso vai ser ruim para a gente. É amor de Deus quando Ele não nos deixa acessar. Quem tem filho aqui? Tudo que é seu, com certeza em seu coração você quer que seu filho usufrua, desfrute, sim ou não? Mas você dá tudo a ele. Por quê? Você sabe, por não ter idade, ele vai se comprometer se ele tocar nisso. É ou não é?
Então Deus tinha a terra, era do coração dele dar para eles, era do desejo de Deus conviver em parceria naquele lugar com o seu povo, mas ele precisava executar um processo no povo, por meio do Espírito, tirar eles de um cativeiro, restaurar a vista deles, a fim de que eles fossem libertos da opressão, para que o coração deles fosse ajustado. Estamos juntos? Deus tirou eles do Egito. Qual era o restante do processo? Restaurar a visão, livrar eles da opressão, para que o coração deles fossem habilitados para entrar. A porta da cidade foi denunciado que a vista deles não tinha sido restaurada. Eles viam equivocadamente. Felipe falou isso domingo aqui. Sim ou não? E o que levou aquela geração para aquele cativeiro? Porque vê o processo. Jesus está indo lá no Espírito, pelo Espírito, me tirar de um cativeiro, restaurar minha visão, me libertar de um pensamento oprimido, para que eu tenha um coração ajustado. Ele está fazendo de lá para cá, porque o meu processo foi daqui para lá. Primeiro, eu assimilei um pensamento oprimido. Viu no Éden? Onde foi a morte do homem? Em droga? Em prostituição? Em homicídio? Ou foi em acatar um pensamento oprimido? Ele acatou a ideia do diabo, concordou com ela, e sua mente diminuiu, oprimiu. E quando isso aconteceu, ele viu deturpadamente. Ele viu agradável e desejoso aquilo que Deus havia dito que era ruim e produzia morte. Porque esse é o processo. Acatamos uma ideia que não é de Deus, acatamos uma palavra que não vem dele, a nossa mente oprime. Logo ficamos turvados da visão e nos metemos em cativeiro. É assim ou não é? E de cativeiro ele estava tirando do Egito. Pergunta: o que vem primeiro? Egito ou Babilônia? Babilônia. Egito é em Êxodo, Babilônia é Gênesis 11. Primeiro assimilamos um pensamento que se rebela com o que Deus falou. A nossa mente oprime, ficamos cegos e lá estamos nós metidos em cativeiro. Por isso que eu comecei dizendo para você: é de Deus, do seu caráter e coração, que os seus filhos e sua igreja administrem riqueza. Porque a gente abraçou a ideia de que está de Deus. Deus não tem problema com dinheiro, mas nós abraçamos a ideia que Ele tem. E quer ver uma coisa? Pensa numa covardia com aqueles que, por causa de um coração, acessaram esse lugar em Deus e administram dinheiro. Nas comunidades, rapaz, esse povo sofre. Porque se o cara tem empresa, tem dinheiro, o trabalho dele é próspero, a pessoa já olha para isso: não, mas é porque tem dinheiro, né? Já é visto como um não espiritual, porque a gente assimilou a ideia de que dinheiro é diabo. E nós precisamos romper com esses sofismas, tirar essas mentiras e construir a verdade. Estamos juntos? Aquele povo foi tirado do cativeiro, Felipe, mas porque permaneciam cegos e com a mente opressa, ainda que livres de um cativeiro, não viviam uma liberdade. É o que João fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para quem está escrito aquilo? Em João 8,32. Jesus falou aquilo para os seus discípulos. Nós precisamos
viver na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E liberdade em Deus não é sinônimo de libertinagem no mundo. Liberdade em Deus é maturidade, é autoridade para administrar todas as esferas que Deus me confiar. Mas aquela geração que estava entrando nesse processo em Deus, de ser livre de um cativeiro, para abrir os olhos e assimilar toda a mente do Senhor, para governar num coração de Deus, morreu no caminho, a despeito de tudo que presenciou. Viu milagre e viu poder, mas não recebeu instrução. Amém? Então, presta atenção. Olha só aqui o que Deus falou, mas que eles não conseguiram avançar no que Deus falou, não conseguiram receber o que Deus havia falado. Para que lugar Deus estava levando eles? Para que lugar Deus quer levar você? Fala, vamos construir junto. Para a terra que mana leite e mel, é um ecossistema balanceado, estável, equilibrado, onde Deus está nele cuidando do mais importante, o fluxo de vida. Se preocupe você com o fluxo de caixa, Deus vai se preocupar com o fluxo de vida do seu negócio. Olha o tipo de terra, olha a parceria de Deus no negócio aí. Mas, propositalmente, eu pulei um versículo de Deuteronômio 11. Porque Deus não falou só sobre o tipo de terra, sobre o desejo e a parceria dele no negócio. Deus não falou só sobre a tua ideia, o teu negócio, a tua profissão e do desejo dele de estar com você nisso. Versículo 10. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Aqui é uma chave que você precisa receber e compreender no Senhor. Porque muitas vezes o que está nos impedindo de viver o que Deus está propondo adiante de nós é não largarmos o que vivemos atrás. Eles não conseguiram ir adiante porque a memória deles era o passado. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Essa noite, irmão, pelo Espírito eu te digo, eu estou tentando construir com você, por meio do Espírito, mas ainda há alguns de nós que não conseguem receber, porque ao me ouvir, fica tentando relembrar e comparar com o que você já ouviu. Esquece. Esqueça a terra do Egito. Esqueça a memória e o que você viveu e aprendeu e assimilou na escravidão. Porque tudo isso é fruto de uma mente opressa, de uma compreensão equivocada. E dentro do que eu estou falando, sua vida financeira, você não pode me ouvir pensando isso a respeito de como o mundo fala de vida financeira. Porque uma é a economia do reino de Deus, outra é a economia do reino desse mundo. E eu não estou falando da economia do reino desse mundo, eu estou falando da economia do reino de Deus. E esse é um assunto que me aquece, porque é um assunto que nós como igreja vamos ter que redimir. Porque Cristo está redimindo a economia das nações. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. O mundo, diga assim comigo, o mundo é de Deus. Todo mundo, todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, raças, etnias. Não há um centímetro desse globo que não seja dele. E ele, por meio de Cristo, através do seu Espírito, quer redimir tudo.
tudo. Então nós não podemos mais pensar sobre a nossa vida financeira, sobre a sua profissão, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua conta bancária, a partir de como o mundo pensa, mas a partir de como Deus pensa. Se você não começar a pensar a partir de como Deus pensa, você não consegue entrar nessa terra que Deus tem para você. Porque a economia do reino dele é movida pelas diretrizes dele. A economia do sistema desse mundo, ela pode se mover pela balança cambial, pela oferta e procura. Mas a economia no reino de Deus tem suas próprias leis, funcionam a partir das suas próprias diretrizes e produzem resultados compatíveis com essa realidade. E segundo Cristo, agora mesmo, as duas realidades, os dois sistemas operacionais, as duas diretrizes operam. Agora mesmo, a operação do sistema desse mundo e suas diretrizes e seus resultados, mas agora mesmo a operação da economia do reino de Deus, suas diretrizes, seus resultados. E segundo Cristo, irmãos, não dá para operar usando os dois sistemas. Chacalabarabala. Não dá para operar Android e iOS. É só um sistema operando. Não dá para, na minha vida financeira, eu fluir nas diretrizes de Mamon e nas diretrizes do reino de Deus. Ou eu fluo e opero nas diretrizes do reino de Deus, no meu negócio, no meu trabalho, ou eu opero e fluo nas diretrizes de Mamon, nos meus negócios, no meu trabalho. Mas eu te aconselho a optar pelo sistema operacional econômico do reino de Deus. É outra plataforma. Nele não opera a ansiedade, porque não há balança cambial. Para cada estação, a chuva é na medida. Pedro, Felipe, ele entrou no mar com a sua empresa, mas naquela noite ele não pescou nada. Não pescou nada porque o mar era ruim? Porque no mar não tinha peixe? Porque não tinha habilidade? Você pode ter habilidade, seu negócio pode ser bom, mas deixa eu te dizer, se não for na operação do sistema econômico do reino de Deus, você vai passar por dias e noites sem peixe. Mas aquele mesmo pescador, com aquele mesmo empreendimento, com as suas mesmas habilidades, quando ele trocou o sistema operacional e foi nas diretrizes do sistema econômico do reino de Deus, meu amigo, a pesca foi maravilhosa. E logo ali ele aprendeu uma das diretrizes primordiais desse sistema econômico, que é desenvolver um coração que compartilha, que nos dá a educação e a didática de dizer e entender que todo o resultado que esse sistema econômico provoca não é para parar em mim, é para compartilhar.
Então, vamos lá. Diga assim: há 2 sistemas econômicos operando no mundo. O sistema econômico do príncipe desse século, que tem a sua ordem. Fala junto. E o sistema econômico do reino de Deus e sua ordem. Qual dos 2 você quer operar? Então fala. Verbaliza isso. Eu quero funcionar e operar nos meus negócios com o sistema econômico do reino de Deus. Presta atenção, porque cada um deles tem suas diretrizes. O sistema econômico do reino desse mundo, ele é movimentado por corrupção, manipulação, ganância, egoísmo, autopromoção, e as relações são por interesse. E ele produz uma imagem, uma cultura, onde há desonra aos compromissos, ainda que me custe a presença, não será computada, porque amo o dinheiro e não me preocupo com pessoas. Eu vou repetir: a desonra aos compromissos não é computada, não é levada em conta. Eu desonro e não estou nem aí. Não me preocupo com a presença de Deus e com o testemunho que eu estou dando. Eu desonro e não estou nem aí. Por quê? Porque eu amo dinheiro. E porque eu amo dinheiro, eu não me preocupo em usar as pessoas. Esse é o momento onde você reflete se esse é o modo operacional que você está atuando os seus negócios. Se esse é o sistema operacional de Mamon. É assim que ele educa, oprimindo os seus servos. É assim que os seus servos trabalham, dirigem suas empresas, executam seus negócios. Porque o fim é o dinheiro. Eles usam as correntes da manipulação, os fluxos da ganância, a base do egoísmo, o anseio da autopromoção. Relacionam-se por interesse, desonram os compromissos, corrompem a presença, porque o amor, o dinheiro é o fundamento para tudo. E por causa disso eles não se importam em usar pessoas. Mas a economia do reino de Deus, ela é fundamentada em integridade, generosidade, lealdade, fidelidade, dependência, ousadia, confiança e esperança. E ela aponta uma cultura, um estilo de vida, de honra aos compromissos, sem se importar o quanto de dinheiro isso vai custar, porque o ponto é amar a Deus e servir pessoas, desenvolver pessoas. Eu vou repetir, porque é aqui que você tem que focar. Não importa como foi até hoje, mas escuta o que eu vou falar agora e agarra isso para os seus negócios, para a sua vida financeira, para o seu trabalho, nas suas ideias. O sistema econômico do reino de Deus, ele tem uma corrente, um caminho, um fluxo, que é integridade, generosidade, lealdade, fidelidade, dependência, ousadia, confiança e esperança. Gerencie seus negócios, administre sua carreira, conduza suas ideias, governe no seu trabalho em integridade, em generosidade, em lealdade, em fidelidade, em dependência de Deus, em confiança em Deus e em esperança em Deus. Por quê? Porque a terra que Ele quer te colocar e te colocou é uma terra onde Ele está cuidando da irrigação, do fluxo de vida desse lugar. Ele está com você em parceria. E para esse negócio dar errado, Deus vai ter que dar errado.
Pastor, isso é do Velho Testamento. Vem cá. Tu tem vergonha? Vem cá, Felipe. Vou honrar o pastor dessa casa. Ele é Deus, amém? Vem cá, Carlos. Chega aqui, rapidinho. A gente segura 15 minutinhos. De boa? Amém? Alguém não concorda? Levanta a mão. Então pronto, todo mundo concordou, já foi. Ele é Deus. Amém? Eu sou Jesus. Amém? Carlos é esse moço que eu libertei, que eu estou restaurando a visão e expandindo a mente dele, para que em tudo ele prospere. E estou dizendo, Carlos, eu estou te levando para uma terra, é uma terra relacional, onde eu e Deus somos um, assim como eu e você somos um, e eu e você estamos no Pai, somos um. Irmão, para ele dar errado, nós temos que dar errado aqui, ó. É impossível isso acontecer. É impossível. Então gerencie sua carreira, seu trabalho. Deus, obrigado. Valeu, Carlos. Gerencie seu trabalho, sua carreira, sua ideia, sua startup, sua profissão, seja ela qual for, em integridade, em generosidade, em lealdade, em fidelidade, em dependência, em ousadia, em confiança e esperança. E a partir do momento que você vai trabalhando com esse tipo de mente, você vai comunicando uma imagem de alguém que honra os compromissos, sem se importar quanto isso vai custar dinheiro, porque o seu foco é Deus e as pessoas. Amém? O sistema desse mundo tem uma visão desprovida de Deus, e o homem é o centro das realizações e de qualquer sucesso e conquista. Na economia do reino de Deus, a visão é completamente dependência de Deus, e Ele é que está no centro e é a razão de tudo. Então, na sua carreira, o reconhecimento é Ele ou você? Uma põe a confiança nas riquezas e no poder, outra a confiança está nele, na fidelidade dele, na bondade e misericórdia dele. Um produz escravidão e abuso, o outro produz liberdade e justiça. Agora você se examina para o que você está comunicando. Alguém que depende de Deus ou que é o centro de tudo? Alguém que confia na sua riqueza e poder, ou alguém que confia na bondade, misericórdia e fidelidade de Deus? Alguém que provoca escravidão e abuso, ou alguém que está produzindo liberdade e justiça? Porque a economia do reino desse mundo está trabalhando para trazer o anticristo, mas a economia do reino de Deus está trabalhando para trazer Cristo. E por isso eu te digo, Deus quer que eu e você sejamos maduros e tenhamos autoridade para administrar muita riqueza. E por favor, não tenha medo disso, mas seja impulsionado em esperança para ser desenvolvido e se tornar a pessoa apta por Deus para administrar. Então essa noite a gente tem uma decisão aqui a tomar, porque eu acho que a questão de resolver se é de Deus ou não que eu prospere financeiramente ficou resolvida, né? Quem aqui essa noite, pô, então Deus quer mesmo que eu prospere financeiramente? Levante sua mão. Amém, Senhor, seja conforme a fé de cada um aqui. Então isso está claro, mas aí eu quero te perguntar: você conseguiu identificar se o que você entendia foi um ensino do Egito, uma vida que você viveu no Egito por causa de um ensino da Babilônia? Você conseguiu identificar se o que você aprendeu e te ensinaram sobre prosperidade foi a partir de Deus, mas o seu coração ainda é escravo? Porque uma coisa é você ter aprendido errado sobre prosperidade, outra coisa é você ter aprendido certo, mas ainda ter uma mente escrava. Porque aqueles caras saíram do Egito,
Não conseguiram foi entrar. Não importa se mentiram para você. Uma mentira jamais vai invalidar a verdade. E uma hora, o prazo de validade da mentira chega e a verdade vem à tona. Então, não se abrace mais com a mentira, mas corra para os rios da verdade. Deixe a verdade ministrar em seu interior. Se até aqui você foi imaturo em relação a isso, eu quero te encorajar a entender que a imaturidade não impede o dia da maturidade. Não há problema em sermos imaturos, a questão é recusar amadurecer. Então, queira abraçar a verdade e deseje se tornar maduro, porque Deus vai sim e quer sim que a gente seja maduro e que tenha um coração quebrantado para administrar muita riqueza. Por quê, pastor? Versículo 18 de Deuteronômio 8. Deus é quem nos dá força e poder para adquirir riqueza, porque por meio disso Ele confirma que é um Deus de aliança. Lê comigo. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, para confirmar a aliança que jurou aos seus antepassados. Amém? Deus vai levantar muitos Josés, como foi nos dias do Egito, e eu tenho certeza, e eles vão trabalhar em fidelidade, para preservar uma semente piedosa, que será o cumprimento da promessa. Deus vai levantar muitos dos Josés de Arimateias daqueles dias. José de Arimateia não era um pregador, nenhum dos seguidores de Cristo para fazer milagre, mas foi tão espiritual quanto, porque foi um homem que administrou riquezas e foi o responsável naqueles dias por guardar o corpo de Cristo. Naqueles dias não foi o Pedro que andou sobre as águas, nem o João que levantou um coxo na porta do templo, foi José de Arimateia, um homem a quem Deus conferiu sabedoria para administrar riquezas, que cuidou do corpo de Cristo. Então, por favor, irmão, não se sinta menor ou maior. Você é tão espiritual quanto alguém que prega, que canta e que opera milagre. Muitas Joanas serão levantadas. Muitas Joanas serão levantadas para investir, para que a palavra vá em lugares cada vez mais distantes. E eu vou terminar mesmo. Fique de pé, em nome de Jesus.